Deus vai falar ao seu coração. Se você está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando, e você pode colocar também o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu quero orar por você. Amém? Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 19, é a primeira leitura que eu quero fazer com você. Diz assim a palavra de Deus: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E o verso 19, Paulo termina: e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu quero falar sobre guerra espiritual. E como a gente tem feito as nossas lives aqui, eu quero falar sobre guerra espiritual voltada para o relacionamento conjugal. Eu quero aplicar todo o ensinamento, todo o conhecimento dessa leitura dentro de um contexto familiar, de um contexto conjugal, de um contexto de relacionamento. Irmãos, a primeira coisa que está contida nesse texto que eu li é no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor. A nossa força, ela vem de Deus. Nós temos a nossa força física, nós temos as nossas habilidades, a nossa capacidade, a nossa desenvoltura. Cada um tem habilidades que são inerentes a ele. Por exemplo, eu tenho as minhas habilidades, a Alessandra tem as habilidades dela, mas nós temos a plena consciência de que, se não fosse Deus, a nossa força seria em vão. Nós temos que reconhecer que a nossa verdadeira força
aquilo que nos capacita para lidar com as nossas lutas diárias, sejam as nossas lutas internas ou as nossas lutas externas, essa força vem de Deus. Quem nos capacita é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Fortalecei-vos no Senhor. E na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, esse ensinamento aqui, ele é ratificado. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? Quem é essa pessoa a quem Paulo está se referindo aqui? É Deus, é Jesus. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tá? Nós devemos ser fortes em Deus. Como casal, dá a mão aqui, amor. Como casal, nós precisamos buscar diariamente essa força, através da oração, através do diálogo, através do entendimento, através da terapia, através da gentileza, através do acordo. Dois não andarão juntos se não houver acordo. Então nós temos que buscar essa força diariamente. Mas sempre lembrando, essa fonte de poder é Deus. Essa fonte de poder não somos nós. Tem um autor chamado Oswald Chambers, que escreveu o seguinte: a força de um homem consiste em encontrar sua força em Deus. A força de um homem consiste em encontrar sua força em Deus. Então, dito isso, o apóstolo Paulo começa então a falar da armadura de Deus. Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sensibilidade para entender as coisas de Deus. Às vezes, você está passando aí por um momento no seu casamento, no seu relacionamento, e no seu coração é despertado aquele desejo de ódio, de vingança. A sua oração, você já pediu até para Deus levar a sua esposa, ou levar o seu marido. Eu sei porque nós já ouvimos isso. Pastor, eu já pedi a Deus para levar esse homem. Né? Senhor, leva o teu servo. Só que nós temos que entender, irmãos, que existe sim uma responsabilidade humana, carnal, dentro das nossas atitudes, mas existe também uma influência maligna. Existem as armadilhas que o diabo coloca na vida do homem, na vida da mulher, e ele quer destruir a família, ele quer destruir o relacionamento. Então, como casal, nós enfrentamos desafios que vão além do físico, além do material. Nós temos que ter consciência dessas forças espirituais que operam contra nós. E por isso nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para que nós consigamos resistir a essas investidas. Eu quero complementar com um texto aqui, de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E, para encerrar esse tópico aqui, uma frase de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: a oração é a armadura do nosso espírito. A comunhão com Deus é a nossa força. Vou repetir. A oração é a armadura do nosso espírito. E a comunhão com Deus é a nossa força. Charles Spurgeon.